Dê um abraço no teu parente. Dê um abraço nele. Segura ele um pouquinho aí e fala: eu te amo. Que bom que você está aqui. Aleluia. Abraça teus filhos. Os nossos filhos estão indo para a igreja da criança. Senhor, cobre cada um deles. Que a paz do Senhor seja com eles. Que a mente seja aberta para aprender mais do reino de Deus. Amém? Você pode se assentar, meu querido, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Tem povo mais feliz da terra aí? Amém. Glória a Deus. Nós tivemos ontem e hoje o nosso encontro de casais. Quem estava no encontro de casais? Glória a Deus. Foi bênção? Foi bênção para nós. Opa, 1000 graus. Olha, disseram que foi 1000 graus o nosso encontro. Louvado seja Deus por você que estava lá. Foi um final de semana diferenciado. Fica a deixa aí para os casais que não entenderam a proposta e não foram. Que o ano que vem você tenha a oportunidade de estar. O que Deus acrescentou em nossas vidas, eu tenho certeza que resolveu 10 anos da nossa história. Amém? E eu tenho certeza que encurtou muitos processos também. E eu sei que não é só o que recebemos lá, é o que vamos exercitar a partir de lá. Amém? Em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 4. Eu quero falar de algo que você conhece. Um dos textos mais falados, mais lidos, mais revelados da Bíblia. E eu quero tratar com você algo que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração. Eu quero falar com você sobre dízimo e oferta, mas dentro de um entendimento da palavra. Quem encontrou, diga glória a Deus. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? Senhor, esta palavra é tua, somente tua. O homem de si mesmo nada tem para dizer. Oh Deus, se o homem pudesse revelar os teus segredos, se o homem pudesse conhecer as profundidades das riquezas que há em ti. Senhor, nós somos totalmente dependentes do teu Espírito, pois é o Espírito quem nos ensina. Somente Ele pode nos fazer entender as dimensões da tua palavra. Nós queremos aprender, Senhor, então fala, para que nós não sejamos enganados pelos nossos próprios sentimentos, tampouco pela astúcia de Satanás. Senhor, que não sejamos uma igreja levada por qualquer vento de doutrina, mas sejamos ensinados à luz da palavra acerca de como agradarmos ao Senhor. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Esse texto não é novo. Falar de Abel e Caim, se você perguntar para uma criança quem são os filhos de Adão e Eva, imediatamente eles vão responder Abel e Caim. Se você perguntar o desfecho dessa história, você vai ouvir uma criança dizendo que um irmão matou o outro irmão.
E muitas vezes nós ficamos sem conseguir explicar para uma criança e até para um adulto o porquê que isso aconteceu e o porquê que Deus permitiu que, por conta de um ambiente de adoração, um irmão matasse outro irmão. Como pode eu estar dentro da casa do Senhor, ofertando ao Senhor, adorando ao Senhor, e o meu irmão que está no mesmo lugar que eu, na mesma igreja, no mesmo território de adoração, ofertando ao mesmo Deus, venha a me matar por causa da oferta que eu entreguei? Deus não viu? Deus não viu a oferta? Deus não viu a adoração? Por que que Deus não mudou o cenário? Por que que Deus não convenceu Caim? Por que que Deus não tirou Abel de perto? Você já se perguntou isso? Nós não entendemos, às vezes, o porquê somos dizimistas e ofertantes e passamos por algumas provas. Passamos por algumas lutas, parece que Deus não recebeu a nossa oferta, ou de repente parece que Deus não se importou com aquilo que fizemos. Mas existem alguns pontos dessa palavra que são muito importantes você discernir. Primeira coisa que você precisa entender, que o nascimento de Caim foi um momento muito importante para Adão. Como nós já sabemos, Caim não foi o primeiro filho de Adão. Ele é um dos filhos. Homem, ele é o primeiro. Mas antes de Caim existiram outras tantas filhas que nasceram, inclusive no jardim do Éden. Tanto que a punição pelo pecado de Adão e Eva foi que, a partir de agora, você terá filhos com dores de parto. Ou seja, até ali não existia dores. Caim é um filho gerado em meio a dores, mas foi um filho muito desejado, porque o sentimento de Adão acerca de Caim, ele fala, o seu nome vai ser Caim, porque eu adquiri um varão com auxílio do Senhor. Imagina quanto tempo que Adão clamou a Deus por um filho. Imagina quanto tempo Adão orou ao Senhor por um filho e ele entendeu o nascimento de Caim como uma resposta da sua oração. Em seguida, nasce Abel. A palavra de Deus fala que um se torna pastor de ovelhas e o outro lavrador da terra. Os dois tinham um papel fundamental no reino de Deus. Um porque era o pastor, um representava um ambiente espiritual e o outro representava a bênção da prosperidade que Deus derramaria sobre a terra. Note, Caim era lavrador da terra, de uma terra amaldiçoada que já produzia espinhos e abrolhos. Não era a terra do jardim que não produzia maldição nenhuma. Já existiam pragas sobre a terra que devoravam a colheita. E Deus tinha tornado Caim próspero. Por que que isso aconteceu? Deus levanta Abel para ser um pastor, para cuidar de um rebanho, para cuidar de ovelhas. Porque a ovelha representava um dia o Jesus Cristo crucificado. O cordeiro estaria crucificado. Mas representava muito mais que isso. Representava que um dia Deus levantaria uma igreja. Representava que Deus um dia ia levantar um povo sobre a terra que iria precisar de um pastor para conduzir. E quem era Caim nesse cenário? Aquele que foi chamado para fazer a semente frutificar. Ambos tinham importância no reino de Deus. E há muito tempo, desde o começo, o mundo está tentando matar a igreja. Há muito tempo, nós estamos olhando as coisas acontecerem e estamos observando desde Adão e Eva, desde Abel e Caim. Caim tomado pelo sentimento de ódio, de alguém que entregou uma oferta que chegou ao Senhor, que representava a igreja de Cristo, que representava o povo de Deus sendo conduzido por um pastor. Ele vai e mata o pastor para silenciar a voz profética, para silenciar a voz de adoração, para silenciar a voz de autoridade. Só que o que Caim não sabia é que a falta de um pastor sobre a terra não teria como ele plantar e colher na mesma dimensão.
Ele mata o pastor, ele silencia o pastor, achando que ele era melhor, porque ele produzia na terra amaldiçoada. Mas uma terra amaldiçoada só produz debaixo de uma voz profética. Quando ele mata a voz profética, quando ele mata a voz da adoração, então ele é obrigado a sair do lugar que ele plantou e andar errante pela terra. Sabe o que o Senhor está falando com você? Querido, essa palavra é intensa. Isso aqui dá um livro. Sabe o que o Senhor está falando com você? Não permita que Caíns matem a tua voz profética. Não permita que aquilo que o mundo semeia, que a prosperidade que tem no mundo, na terra, venha roubar a tua vida de Deus e do céu. Venha roubar a tua vida da essência da adoração. Venha roubar a tua vida da presença de Deus. Você pode ter sementes poderosas e plantar num solo maldito. Mas você só vai ter prosperidade na colheita se você ouvir a voz profética. Quando eu ouço a voz profética, quando eu ouço a voz do pastor, eu posso plantar no meio do deserto como Isaac plantou e eu vou colher a 100 por 1. Quando eu escuto a voz profética, quando eu aceito a direção profética, quando eu estou debaixo de uma palavra, quando eu estou debaixo de um ambiente de adoração, eu posso estar onde for, porque não é o lugar que me faz próspero, é quem está comigo. Deus se envolveu com a oferta de Abel. Por quê, bispa? Porque a oferta de Abel revelava o nosso tempo. Um Cristo que morreria por um povo e levantaria a sua igreja. Caim não entendeu que o que estava sendo reprovado por Deus não era a oferta, era o tempo. Era a condição que nós estamos vivendo hoje. O mundo tentando seduzir a igreja. Tentando provar para nós que o que ele tem para oferecer lá fora é maior e mais importante do que qualquer coisa que você possa receber aqui dentro. O mundo tentando provar para a igreja que você tem que fazer e acontecer para ser alguém e que muitas vezes você tem que desprezar a voz profética. O que Deus estava reprovando naquele dia não foi a oferta, foi a inversão de valores. E qual é o sentimento que hoje a gente tem que lidar? Você vê tanta contenda, tantas situações, tantas inimizades. Inimizades por causa de quê? Inimizade por causa da inveja. Nós aprendemos que a inveja é o fato de eu querer ter a qualquer preço o que o irmão Pinheiro tem. Mas biblicamente falando, não é isso não. Inveja não é isso. Inveja sou eu silenciar a diaconisa Márcia porque eu não consigo entregar as coisas na altura dela. Inveja é eu ser capaz de matar porque aquilo que está sendo feito eu não sou capaz de fazer. Não tem a ver com eu desejar a sua posição. Não tem a ver eu querer o seu lugar. Tem a ver o fato de que porque eu não tenho, você também não vai ter. Por isso, a palavra do Senhor fala que a inveja é pior do que o pecado de feitiçaria. Porque a inveja é capaz de levar alguém a matar outro. E dentro do contexto de Gênesis 4, a gravidade do problema todo se dá no fato de que alguém que foi chamado para semear na terra silenciou a voz profética. Você foi chamado para espalhar sementes sobre a terra. Você foi chamado para prosperar no deserto. Você foi chamado para caminhar onde ninguém caminhou. E para fazer coisas inimagináveis, porque senão, querido, onde estaria Deus na sua vida? Só que não tente plantar sementes sem ouvir a voz profética. A voz profética que vem da parte de Deus, entregou Jesus Cristo, o seu único filho, como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores para morrer por nós. Por que a oferta de Abel agrada o Senhor? Porque a oferta de Abel representava o que Jesus viveria por um envio de Deus. Aí eu te pergunto, a nossa oferta
está gerando que tipo de reconhecimento? A oferta de Abel reconhecia o Cristo. A oferta de Caim reconhecia o esforço humano. A oferta de Abel declarava o céu. Mas a oferta de Caim declarava o que eu quero receber como recompensa, o reconhecimento que eu quero ter. Por que que a oferta de Abel rasga o céu e faz Deus olhar com tanta paixão para Abel? Porque a oferta de Abel revelava Cristo. Mas a oferta de Caim era movida por reconhecimento humano. Isso difere para nós o que é trabalho e obra. A oferta de Abel foi tratada, cuidada, foi protegida, foi alimentada, foi uma oferta trabalhada durante um ano inteiro. Foi a primícia, a primeira ovelha que nasceu no rebanho de Abel. Preste atenção nisso. Primícia, primeiro. A primeira ovelha que nasceu no rebanho de Abel, ele separou das demais. E cuidou daquela ovelha como se fosse a menina dos seus olhos. O primeiro filho de Deus foi sacrificado, foi crucificado, foi entregue como oferta por amor de nós. O que Caim não entendeu? Que a oferta de Abel estava purificando a terra para que ele pudesse plantar mais e colher mais. Isso é muito profundo. Aí você fica ouvindo a voz do inferno. A voz do parente que não serve a Deus e fala: você está indo para a igreja entregar dízimo para o pastor? Estou indo entregar o dízimo para o pastor, porque a minha oferta reconhece o sacrifício de Jesus e assim você vai colher. Assim você vai prosperar. Assim você vai ter os seus projetos realizados. Eu oferto ao Senhor para santificar a tua terra, para que você possa colher a 30, a 60 e a 100 por um. Você não está na igreja por acaso. Deus te escolheu para, através da tua oferta, revelar o Cristo. E Deus te escolheu para que a semente na tua mão venha frutificar abundantemente sobre a terra. Glória a Deus. Amém. Meu Deus, essa palavra é tão forte, Jesus. Eu louvo a Deus quando o Senhor me manda pregar uma coisa. E mesmo eu falando: Senhor, isso mesmo. A palavra do Senhor fala no verso 5, que o semblante de Caim se desmontou. Fala para um parente seu que você entrega o dízimo na igreja. Fala, para você ver ele até ficar irado. Eu não estou mentindo, gente. Eu não estou mentindo. O semblante dele se enfurece. Ele não paga suas contas. Ele não sabe nada da sua vida. Ele não põe dinheiro na sua conta. Ele não paga nada seu. Mas se você falar para um parente que não é crente, que você entrega o dízimo na igreja, ele só falta te chamar de santo. Porque das outras coisas, tudinho ele te chama. De tonto, retardado, passou por lavagem cerebral, é sem noção, estudou tanto para ficar burro. Entre outros, isso aí é só o mínimo. Isso é só o mínimo. Só que o que eles não sabem é que a prosperidade deles depende da sua oferta. A nossa oferta santifica a terra. Por que que o Brasil está passando por toda essa guerra? Porque existem brasileiros dentro da igreja sendo dizimista e ofertante. Tem praga aos arredores de todo o mundo. Tem parte no mundo que não tem água. Tem parte no mundo que não tem terra fértil. Tem parte no mundo que está destruído pelas contaminações com radiação. Tem parte no mundo que não tem a metade do que nós temos. Mas nós temos uma terra bendita que, embora tenha sido amaldiçoada pelo pecado, ela frutifica porque nossa igreja, a igreja de Cristo, o povo de Deus, continua ofertando e dizimando na presença do Senhor. Nós somos os Abéis desse tempo levantados para santificar a terra pelo sangue da nossa oferta. Aleluias! Glória a Deus! Conseguiu compreender a dimensão de Abel e Caim? Confesso que eu também. Você vai ter uma oportunidade hoje
de entregar ao Senhor uma oferta especial. Algo que tem que ser cultivado, que tem que ser preparado. Não é o resto. Muita gente fala que Caim entregou o resto. Não, Caim não entregou o resto. Caim entregou uma ótima oferta, haja visto que ele plantava num solo maldito. Contudo, o reconhecimento da oferta dele era aquela prosperidade da casa nova, do carro novo, da viagem internacional, da viagem do transatlântico, entre outras coisas. Mas a oferta de Abel, ela trazia a paz, o conselho, ela trazia a direção, a revelação, a cura. A oferta de Abel, ela preparava o homem para desfrutar do melhor da terra. Deus está te levantando para ser aquele que vai te preparar e preparar a sua casa para desfrutar do melhor da terra. Amém? Você vai receber um envelope em tuas mãos. Se você trouxe o teu dízimo, você vem aqui à esquerda do nosso altar. Nós, os pastores, vamos ungir e consagrar. Se você vai entregar a tua oferta, querido, faça isso hoje com amor, com tremor, com sentimento, com fidelidade, com lealdade. Faça isso com todo o teu coração. Amém? E pode aguardar que nós iremos recolher em nome de Jesus. Para você que está em casa, você tem aí o número de Pix na sua tela. Você pode fazer a transferência via conta, você pode fazer via Pix. E eu tenho certeza que a palavra que está neste lugar está alcançando a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu entendimento em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos adorando ao Senhor.